irmãos podem assentar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 32, no Velho Testamento. Deuteronômio, capítulo 32, é o 5º livro de Moisés. Nessa noite, a última noite para nós falarmos sobre inteligência espiritual, trataremos de inteligência espiritual aplicada à fé. Aleluia. Você achou? Diz assim: como a águia desperta o seu ninho e se move sobre os seus filhos e estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor os guiou, e não havia com eles Deus estranho. Aleluia. Sabe, querido, a imagem de uma águia está sendo mostrada aqui nesse texto. E o texto está nos dizendo que o Senhor, como uma águia, que ela vai fazer, ela não apenas protege, alimenta, mas ela vai ensinar os seus filhotes a voar, e ela coloca eles sobre as suas asas para que em determinado momento do voo, ela possa soltá-los para que eles aprendam a voar. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus, ele tem um amor muito cuidadoso para conosco. Deus tem formas de manifestar quem ele é. Quando Deus trata conosco como noiva, e a palavra diz que a noiva do Senhor, ela tem que estar adornada, pura para ele, limpa, santa para ele. Para que essa noiva, que é a sua igreja, fique dessa forma, o Senhor tem que limpar, ele tem que tirar aquilo que não presta, ele precisa acrescentar adornos espirituais da noiva. E muitas das vezes, a maneira como Deus nos trata como noiva do Senhor, nem sempre é agradável ou é o que nós esperamos, mas Ele quer nos tornar cada vez melhores porque nós somos dele. Nesse texto, o Senhor está revelando uma face do seu amor como o amor de uma águia. E nesse amor, nessa paternidade de Deus, Ele é cuidadoso. Sabe, querido, é muito sério quando a gente, referindo-se a qualquer igreja, a gente diz, aquela igreja. Uma coisa que eu aprendi, que no meio daquela igreja, tem os amados do Senhor. Tem o povo de Deus. Não somente a noiva está lá, mas os filhos de Deus, nascidos de novo, estão lá. E nesse aspecto do amor de Deus, aqui onde ele faz essa analogia direta como a águia que vai tratar dos seus filhos, ela vai levá-los a esse voo tão perigoso, porque ela quer que eles alcancem dimensões maiores. A águia quer que eles sejam independentes dela. A águia deseja que os seus filhotes, eles possam buscar e conquistar cada vez mais longe aquilo que eles precisam. Da mesma forma, é o trato de Deus para conosco em relação à fé. A fé, ela não funciona enquanto você não a coloca em ação. Fé não é esperança. A esperança ela se baseia em fatos. A esperança ela se baseia na expectativa daquilo que você está vendo. Mas a fé, ela não se baseia em fatos. Quando nós entendemos que Deus quer nos colocar sobre as suas asas,
E Ele quer voar bem alto conosco, mas vai chegar numa altura, numa dimensão que Ele precisa nos soltar, porque Ele quer que nós voemos com as asas da fé. Nós precisamos entender que, nesse momento, a fé, ela é justamente aquilo que Deus quer movimentar em nossas vidas. Todos nós temos fé. Todos nós. Mas a fé precisa ser movimentada dentro de você. E talvez você pergunte, pastora, por que a fé é inteligente? Porque a inteligência espiritual, ela também tem que ser aplicada à fé. Porque nós temos uma mente natural. A nossa mente natural, ela não entende, não alcança sozinha as coisas do Espírito. A fé é o que nós precisamos para aceitar, entender e alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós. Por isso, a inteligência espiritual, ela também tem que passar pela fé. Irmãos, fé não é esperança. A única razão pela qual a fé e a esperança, elas são distintas, é que a esperança, ela espera para receber. Mas a fé, ela não espera, ela crê que recebe. Fé e esperança não são a mesma coisa. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, Abraão esperando o cumprimento da promessa. Quando nós vamos para a Epístola aos Hebreus, o autor aos Hebreus, ele diz que Abraão, ele creu contra a própria esperança. Sabe, querido, Abraão cria com esperança, mas enquanto ele estava só na esperança, o que ele esperava não aconteceu. Mas a Bíblia diz que um dia a esperança dele acabou, porque ele envelheceu, Sara envelheceu. O que restou de Abraão foi apenas a promessa da palavra de Deus. E quando não havia mais nenhuma esperança, o apóstolo aos Hebreus diz que aí Abraão creu contra a esperança. Isso é fé. Isso é fé. A fé tem sua importância. A esperança tem sua importância. Talvez você se lembre de 1 Coríntios 13, quando o apóstolo Paulo diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, porém, o maior destes é o amor. O apóstolo Paulo distingue cada um desses elementos, fé, esperança e amor. Ele não mistura. Porém, a fé, ela tem um fundamento completamente diferente da esperança. O fundamento da esperança é sempre o futuro. Você já viu alguém esperar pelo que passou? Você já viu alguém esperar para agora? Todas as pessoas esperam num futuro. Por isso, fé e esperança não são a mesma coisa. O fundamento da esperança é sempre o futuro, mas o fundamento da fé é agora. Quem tem fé não espera, quem tem fé já recebeu. O que nós aguardamos é a manifestação daquilo que já temos crido. Por isso o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que cremos. Essa fé, querido, ela é desafiadora. Sabe o que faz muitos cristãos se entristecerem, se desanimarem na vida de fé? É porque eles não sabem viver a vida de fé. Muitos ficam anos e anos vivendo a vida de religiosidade. Que bom que vocês terão 4 semanas para aprender a ter prazer em Deus. Porque eu não sei se já disseram para você, eu creio que já disseram, que você já leu. Hebreus 11, versículo 1. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, você não agrada a Deus.
e você não recebe prazer dele. Porque para ter prazer em Deus, esse prazer não é você que provoca. Não existe nenhum mecanismo para provocar prazer em nosso coração para com Deus. Prazer em Deus vem através de um relacionamento pessoal, íntimo, de confiança, todos os dias com o Senhor. O Senhor nos desafia a vivermos pela fé. Em João, no capítulo 14, Jesus diz que aquele que tiver fé fará as obras que eu faço. Você já chegou a fazer as obras que Jesus faz? Ontem estivemos fazendo uma libertação numa casa, concluindo a libertação na vida de uma família que frequenta a igreja. E faltava quebrar uma imagem de escultura que já estava na família há mais de 60 anos. Mas o dono da escultura faleceu, então a família, já cristã, teve essa liberdade de desfazer daquele objeto. E é uma coisa incrível. Você tem que crer no que Jesus fala. Não precisa fazer alardear muito, é crer. Estávamos ali, eu, pastor e alguns obreiros, e foi feito ali uma libertação, uma limpeza na casa, no mundo espiritual em relação à casa. E aquela escultura, ela foi quebrada, eu quebrei aquela escultura. A libertação na dona da casa agora também foi feita, e é interessante como, mesmo ela caminhando com Jesus, sendo muito sincera e fiel, eu nunca tinha entrado na área da libertação numa dimensão como nós fizemos ontem. Durante o dia eu dobrei meu joelho e falei: Deus, Senhor, me orienta. Porque a gente nunca sabe, né, irmão, que vamos encontrar. Como será? E a religiosidade pode atrapalhar mesmo quem está nessa área. E num dado momento que eu estava orando por ela, eu fui na infância dela. Eu falei: Espírito Santo, tudo aquilo, todo benzimento, todo voto, toda promessa, toda garrafada que ela bebeu, todo xarope feito pela mãe, pela avó, que ficou 7 dias enterrado, toda simpatia que foi feita para ela ficar curada por causa de alguma enfermidade, algum problema. Em nome de Jesus, que esse nó seja desatado agora. Manifestou nela. E ela foi liberta ontem. São as obras de Jesus. Mas Jesus disse que faríamos obras maiores. Por quê? Porque o tempo humano de Jesus se limitou àquela época. Mas quando Jesus está falando à sua igreja: vocês farão obras maiores do que eu. Jesus está dizendo que Ele nos outorgou a mesma autoridade, a mesma fé, a mesma habilitação para continuarmos realizando obras maiores. Jesus hoje não pode falar para milhares, para centenas e milhares de pessoas no estádio de futebol, mas você pode. Jesus hoje, pessoalmente, Ele não pode estar numa pregação no YouTube, mas um pregador pode, um coral pode, um cantor pode atravessar mares e alcançar vidas que estão tão longe. São obras maiores. Porque Jesus disse que era necessário que Ele fosse, porque Ele mandaria outro como Ele, o Consolador. E nós, nessa noite, adoramos ao Senhor e ao seu Espírito enviado por Ele.
E ele disse que enviaria outro como ele, o Consolador, para que estivesse para sempre conosco e nos instruísse, ele nos dirigisse, nos guiasse em todas as coisas e nos ensinasse a verdade. E se há algo tremendo que liberta e que salva e cura, é a verdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Será que toda a verdade da fé nós conhecemos? Não. Porque o caminho de fé é um caminho de constante crescimento e aprendizagem. Ao ponto que a palavra de Deus diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sabe, querido, Jesus nos desafiou a agirmos e a vivermos em fé. Em Mateus 21, versículo 22, Jesus disse: tudo o que pedirdes, orando com fé. Aí está o detalhe, a gente não presta atenção nos detalhes da Bíblia. Orando com fé, não é apenas orando. Pastor, eu já orei tanto, já pedi tanto. Orou com fé, pediu com fé, orou crendo verdadeiramente que já recebeu, porque Jesus disse que se você pedir crendo que já recebeu, já aconteceu. Sabe, querido, tudo quanto pedirdes em oração, com fé, alcançareis. Não há limite para a fé, há limite para a sua mente, para a fé não. Não há limite. Sabe por que a fé é tão importante? Porque a nossa mente natural, ela não sabe fazer diferença entre aquilo que é real e aquilo que é imaginário. Você sabia disso? Por isso, se você pode pegar uma criança, um adolescente, muito mais frágil nessa hora e nessa idade, muito bonito, muito bonita, muito lindo, e ficar dizendo: nossa, como você é feio, como você é feia. Daqui a pouco a criança ou aquele adolescente chega em casa da escola e começa a ficar entristecido pelos cantos, aquela palavra começa a causar um efeito tremendo, porque entra na mente e a mente começa a acreditar nas palavras que foram ouvidas. Os cientistas dizem que a nossa mente, ela não sabe fazer diferença entre aquilo que é real e aquilo que é imaginário. A nossa mente, ela interpreta através dos nossos olhos todas as situações que nos cercam. Você quer um exemplo? Os 2 discípulos no caminho de Emaús. O texto diz que eram 2 discípulos indo para Emaús, saindo de Jerusalém. Eram provavelmente discípulos de Jesus. Estavam tão desanimados, tão cheios de fé, porque o que eles viram em Jerusalém, eles viram o Senhor deles, viram Jesus sendo massacrado, levado à cruz, sendo sepultado, e a imagem que eles viam entrou na mente dele, a mente deles interpretou aquilo como o final de todo o discipulado deles, porque o mestre estava morto. Ao ponto que quando Jesus, já ressuscitado, colocou-se ao lado deles e começou a conversar, e eles começaram a abrir o coração, sem entender que era Jesus. E depois que Jesus se despede e sai, desaparece de perto deles, eles começaram a dizer: não nos ardia o coração quando ele falava conosco? Talvez o seu coração fique ardendo na hora do louvor, talvez o seu coração fique ardendo na hora de uma mensagem mais calorosa, mas isso ainda não é fé. Porque a fé precisa fazer você interpretar com os seus olhos naturais a realidade espiritual. Porque quando o apóstolo aos Hebreus, ele diz que a fé
é a certeza de coisas que se esperam, mas ainda não podem ser vistas. A fé crê na substância. Fé crê naquilo que ainda não está materializado, mas Deus já tem dado como promessa. Isso é fé. Sabe o que faz você perder o prazer de andar com Jesus? É quando você vive anos e anos sentindo o coração ardendo. Arde em todos os cultos, mas você nunca pega fogo em fé. Você nunca consegue colocar a mão sobre o endemoniado e libertá-lo. Você não consegue pegar seus filhos, pegar o óleo ungido, se não tem aqui, você compre um, separe, pega um azeite na sua casa, um óleo, consagre ao Senhor e depois ir lá, unge as pessoas da sua casa. Fica o tempo todo ardendo em fé, e quem arde, é muita ardência, mas não serve para nada. Isso desanima a nossa vida cristã. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que se queremos uma mudança em nossas vidas, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Precisamos de mudar. Você precisa consertar a maneira como você fala. O que você fala. Provérbios capítulo 18, 20 e 21 diz que do fruto da boca cada um se farta, e farta o seu ventre, dos renovos dos seus lábios, e ele ficará sujeito. Quantas das vezes em libertação a gente põe a mão na barriga da pessoa, a pessoa vomita, ela sente náuseas, ela começa a passar mal, e algumas vezes não são alimentos contaminados, porque foram consagrados a espíritos imundos que contaminou aquela pessoa, mas muitas das vezes é a própria palavra azeda da vida da pessoa que tem azedado a vida dela. O apóstolo Tiago diz que da mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Meus irmãos, como é isso? Um dia você abre a boca e abençoa, outro dia você abre a boca e amaldiçoa. Por acaso pode da mesma boca proceder bênção e maldição? Provérbio diz que do fruto da sua boca cada um se farta. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que assim faz comerá do seu fruto. Muitas das vezes numa libertação, um espírito maligno, um dominador, para soltar uma vida, é necessário apenas um profundo arrependimento da pessoa sobre coisas que ela lançou no mundo espiritual, ela se arrepender daquilo que foi dito, porque senão vai ficar comendo do fruto da própria boca. Muitos filhos têm a vida destruída pelo fruto da boca dos pais, pela destruição que sai da boca. Talvez você não tenha feito isso, mas talvez tenham feito com você. Alimentos apodrecidos, saídos da boca de alguém, você tomou e se alimentou também. E isso azedou no teu estômago, azedou a sua história, contaminou toda a sua vida. Sabe, irmãos, Deus nos ama. E nessa noite Ele quer que você, como um filho amado, suba nas suas asas. Ele quer levar você para dimensões maiores. Eu falei aqui na mensagem passada, nós não sentimos falta do que nós não fazemos. Você só sente falta de um alimento se você consome aquele alimento. Você só sente falta de pessoas, algumas pessoas, quando você tem relacionamento. Por isso que amigos precisam ser mantidos perto. E a mesma coisa acontece com a fé.
não usamos o que não conhecemos. Nós temos uma infeliz ideia de achar que todo crente sabe tudo. Não sabe. Os crentes estão na igreja para aprender. Sabe por que essas cadeiras estão vazias? Porque tem gente que acha que elas não precisam aprender sobre fé, que elas não precisam aprender sobre família, que elas não precisam aprender sobre vida emocional, que elas não precisam aprender. Ah, pastora, talvez alguns estejam muito ocupados. Todos? Quase? Não, irmãos. Não vamos viver uma vida de mentira. Nós precisamos entender que nós precisamos aprender. Eu falei sobre que essa verdadeira sabedoria é nos colocarmos como pessoas ensináveis, humildes, prontas a aprender. Não usamos o que não conhecemos. Por quê? Porque todos os cultos nós precisamos aprender. Por isso que a obrigação de um pregador é ensinar. A obrigação de um pastor, de um profeta, de um apóstolo, seja lá como a pessoa queira se intitular ou como a chamam, é ensinar a palavra. Porque não há outra maneira de você fazer a sua fé crescer se não for pela palavra. Porque o apóstolo Paulo diz que a fé você não compra no mercado. A fé não compra num curso, viu? Curso não dá fé para ninguém, nem esse aqui. Sabe de onde que vem a fé? Do ouvir a palavra de Deus. Ah, pastora, eu estou ouvindo. Ouvir significa uma atitude e compromisso de obedecer. Não é ouvir com o ouvido apenas. É ouvir com a disposição de obedecer. Não usamos o que não conhecemos. Por quê? Porque nós precisamos praticar a fé. Sabe, irmãos, o apóstolo aos Hebreus diz que a fé consiste na firme confiança daquilo que se espera e na convicção daquilo que não se vê. E ele fala aí, pelo menos em Hebreus 11:1, 4 coisas. A fé é firmeza. Firmeza significa ser inabalável, irredutível. Meu Deus, que geração que você não encontra mais as pessoas no mesmo lugar. Elas começam com uma fé tão grande e nem terminou a semana. Já foram abaladas. A fé, ela é confiança. A palavra confiança, firme confiança, significa crer com certeza. Crer com certeza. A fé também é aquilo que se espera. Se espera crendo hoje. Você tem certeza que aquilo que você espera acontecerá infalivelmente? Só tem uma coisa que vai te dar essa certeza, a fé. A fé é convicção. A convicção não é uma coisa emocional. A convicção é um estado da razão. Eu não sei por que as pessoas gostam de separar a fé e a razão. Eu não sei por que se Deus fez tudo. Eu não sei por quê. Deus fez tudo. Por acaso o diabo fez a razão? É. Ele fez a inteligência e Deus só fez as coisas sobrenaturais. É? A fé e a razão, tudo vem de Deus. A fé e a inteligência vem de Deus. A fé é a firme convicção. Fé é convicção. Fé é a razão submissa àquilo que se crê. A fé é a posse antecipada daquilo que se espera, ainda que na realidade, ela não esteja acontecendo. A fé tem uma confissão.
é aquilo que sai da nossa boca. Por isso, o apóstolo Paulo diz que com o coração você crê e com a boca você confessa. Essa é a nossa fé. Nessa noite o Senhor, Ele quer conduzir você com asas de amor. Sabe, irmãos, às vezes nós achamos que Deus não está olhando para nós, para o nosso problema, a nossa dor, a perda, o abandono, a solidão, a dificuldade. Mas Deus está. Mas Deus quer que você saia dessa zona de acomodação. E Ele quer que você suba nas asas dEle e se deixe conduzir. Que verdadeiramente você creia nele. Que você tenha uma firme convicção. E que você não comece a dizer que crê nele e durante a trajetória da espera você começa a mudar a sua linguagem. Você já se relacionou com pessoas assim? Elas começam a dizer uma coisa para você no começo da jornada e durante o percurso a pessoa vai mudando. Ela vai mudando. E você olha e diz, meu Deus, mas não era tão amigo? Não disse que eu podia contar? Não estava tão do meu lado? E você viu que a coisa foi mudando. Às vezes nós fazemos isso com Deus, mas Deus quer te conduzir por uma jornada inabalável, onde você fica firme e convicto, crendo, hoje, que você já recebeu. Há uma frase sobre a fé, e eu estou encerrando, que eu gosto muito, que diz assim, que a esperança é dançar a música no futuro, mas a fé é dançar a música do futuro agora. É isso. Você tem fé? Levante sua mão e diga, eu tenho fé. Sabe, querido, não importa o tamanho da sua fé. Não importa. Não importa a qualidade, nem a qualidade do cristianismo que você tem. Não importa. Hoje o que Deus quer de você é que você tenha fé. Que você creia nele. Por isso eu te convido a ficar de pé nessa noite. Aleluia. É 8h59. Fica tranquilo. Amém? É uma noite de fé. Enquanto o Ministério de Louvor e Adoração sobe para louvar ao Senhor, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu sei que você veio aqui nessa noite com uma expectativa. Eu tenho uma camisa, eu tenho uma foto de uma criança e uma outra foto ali. Eu sei que você veio com uma expectativa. E Deus não vai deixar você sair nessa noite de mãos vazias. Você precisa se alegrar nele. Andar em confiança com o Senhor. As coisas na sua vida precisam sofrer uma mudança. Não há nada mais triste. Sabe, irmãos, vou falar um segredo que todo mundo vai ficar sabendo no YouTube depois. Sabe qual é a coisa mais importante da vida do cristão? É a gente e Jesus sozinho. É isso. É Ele que te abraça, é Ele que fala com você, é Ele que entende suas fraquezas, é a gente e Jesus. E o Senhor Jesus, como Ele fala com você no seu quarto, como um pai, um amigo, um Deus amoroso, Ele está aqui nessa noite. E Jesus disse, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial não vos dará do Espírito Santo. Nessa noite o trato não é como noiva, o trato é como um pai cuidando do seu filho.
E Ele quer cuidar de você hoje. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra maravilhosa, ela foi explanada e pregada nessa noite. Há tantas necessidades, há tantas perguntas, há tantos feridos, há tantos que precisam, Senhor, do Teu toque. Eu creio, Senhor, na palavra que foi pregada. Eu creio, meu Deus, na unção que foi celebrada nessa noite. Eu creio num Deus que opera milagres. Eu creio num Deus que quebra cadeias, correntes e grilhões, somente para libertar um filho seu das mãos do maligno. Eu creio num Deus que quando vê uma família destruída, Ele tem resposta, Ele tem solução para tirar um filho da droga, para tirar da prostituição, para tirar da perdição. Eu creio num Deus poderoso, excelente, e que esse Deus está se manifestando nessa noite pela presença bendita do Seu Espírito. Oh Senhor, sopra dos quatro cantos deste lugar, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, tudo que tem vindo causar dor, sofrimento, destruição, em nome de Jesus. Pessoas que estão sem coragem, desanimadas, estão se esforçando, mas nessa noite, como subirão nas asas do Teu Espírito e voarão, alçarão voos maiores, porque essa é a palavra do Senhor para essa noite. Coloque a sua necessidade, enquanto nós adoramos ao Senhor, e depois dessa adoração você virá ao altar, colocar a sua vida diante do Senhor. Aleluia. Cada vez que minha fé é provada, louve o Senhor. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo. Oh, glória a Deus! Aleluia! Tem mais em Deus do que você pode imaginar. Aleluia! Por isso você precisa da fé. Porque enquanto a sua mente natural te limita, a fé te leva às profundezas de Deus. Oh! Reba, Turianderemas. O Senhor se agradou de nós nessa noite. Ele se agradou de você nessa noite. Aleluia. Ele recebeu a nossa adoração. Ele tocou
a sua vida nunca mais será a mesma. Há um novo caminho para você. Aleluia. Porque o nosso Deus é um Deus de reboliços. Ele é um Deus de movimentos. E nessa noite o mundo espiritual foi movimentado em favor da noiva, em favor dos filhos. Adorado, bendito seja o nome do Senhor. Pai, queremos te agradecer pela doce e bendita presença do teu Espírito Santo, pela manifestação da glória do teu poder sobre a tua igreja. Que os teus braços de amor envolvam o seu povo nesse lugar. Que os teus braços, Senhor, de graça envolvam a noiva nesse lugar. Que haja paz, prosperidade, saúde, libertação e salvação na vida de cada família dessa igreja. E que teu nome seja engrandecido em nome de Jesus. Louve ao Senhor, louve ao Senhor.